Graça e paz a todos. Estamos começando mais uma classe do Desvendando Daniel e o Apocalipse. E antes de nós entrarmos no nosso estudo propriamente dito, eu quero, respondendo à pergunta de alguns irmãos da semana passada, apresentar para vocês alguns livros que vocês podem usar para pesquisa, tá? Tanto vocês aqui na classe, como aqueles que vão estar assistindo pelo tape, podem fazer uso desses livros. Bom, primeiro eu quero ver se eu dou um fechamento aqui, para quem for pegar pelo vídeo. Esse se chama Povos e Nações do Mundo Antigo, tá? Esse aqui está em português, é um livro muito bom para quem quiser entender melhor esses povos, essas nações que interagiram com Israel, tá? E pode ver, não é um livro muito grosso, é um livro bom de ler, fácil de ler, inclusive. Esse fica... Oi? Já mostrei para todo mundo. É porque você está longe, você não vai ver daí. Depois você chega perto, tá? O autor é Antônio Neves de Mesquita. Tá? Ok, agora eu quero mostrar para vocês, esses livros estão em inglês. Quem puder, quem sabe ler inglês, já compra ele em inglês e pesquisa em inglês, tá? Quem não souber, você anote o nome do autor e pode comprar qualquer coisa que você vê desse autor, tá? O primeiro é The Temple, tá? The Temple. Esse livro aqui é o melhor livro que eu já li para trazer explicações do funcionamento do tabernáculo e do templo. Eu não conheço um livro melhor, tá? Depois eu vou dar o nome do autor para vocês escreverem, que eu vou ter que soletrar para vocês, ok? O segundo, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. Egito, Canaã e Israel nos tempos antigos. Tá? De novo, quem sabe ler inglês, é só comprar, procure, leia, fantástico esse livro, tá? Aqui está, dos tempos antigos, é. Ok? In Ancient Times. E o outro livro é esse aqui, A History of the Jewish People, uma história do povo judeu. Ok? Então, quem lê e pesquisa inglês, procure esses livros, comprem e caiam de cabeça aqueles que realmente forem sérios a respeito de conhecer a palavra. Agora, anote o nome dos autores, tá? Porque pode ser que você encontre esses livros em português. O primeiro deles é Alfred, que é Alfredo sem o O no final, Alfred Edersheim. Eu vou soletrar para vocês o last name. The Temple. E-D-E-R, Eder, né? E-D-E-R, S-H-E-I-M. Então ficaria Edersheim, né? Mas pronuncia Edersheim. Tá bom? Alfred Edersheim. Qualquer coisa que vocês acharem desse autor aqui, comprem. É muito bom. Ele é um rabino judeu, e ele fala por uma perspectiva judaica, sempre, o que é muito confiável. O segundo é Donald Redford. Donald Redford. R-E-D de dado, F-O-R-D de dado de novo. Tem esse livro e tem outros dele também. Procure em português os que não leem em inglês. R-E-D, F-O-R-D, Redford. E esse, a History of the Jewish People, eu não li outros livros dele, o único que eu tenho é esse, mas se você quiser salvar o nome é H.H. Ben Sazon. Então ele deve ser judeu também. H.H. Ben, B-E-N, tracinho, Sasson, S-A-S-S-O-N. Agora, para os que leem português, eu não tenho como frisar para vocês o quão importante é esse livro aqui. Por mais que eu fale,
você teria que comprar e ler. Esse livro é muito bom, tá? Para quem estuda profecias, por exemplo, ler esse livro é uma coisa assim essencial, muito importante. Povos e Nações do Mundo Antigo, Antônio Neves de Mesquita. Eu imagino, eu não sei, eu nem lembro aonde que eu adquiri esse. Eu tenho esse livro desde o Brasil, eu tenho uma cópia dele lá no Brasil, para vocês terem uma ideia. É um livro antigo, mas assim, muito bom. Toda vez que eles reeditam, ele vende horrores. Muito bom mesmo. Muito bem, gente. Todo mundo feliz com Jesus aí? Que bom. Maravilha. Então vamos dar sequência ao nosso estudo. E eu quero começar reconectando com a semana passada, porque hoje nós vamos encerrar uma primeira etapa. Não que nós não vamos voltar a falar de Daniel, pelo contrário, vamos e muito, mas vamos encerrar essa primeira etapa, porque na semana que vem nós vamos fazer o resumo do Apocalipse, e aí, inclusive, algumas coisas vão até ganhar mais significado, porque quando nós entrarmos no Apocalipse, nós vamos ter que voltar em Daniel várias vezes, e tudo que você tem ouvido esses dias será assim de grande importância, porque né, vai fazer sentido, vai ajudar a fazer sentido com tudo que você vai ouvir a respeito do Apocalipse. Amém? Muito bem. Bom, hoje eu quero focar em duas profecias do livro de Daniel e quero dar a vocês algumas dicas de como estudar e pesquisar o livro de Daniel. Tá? Essas dicas eu ainda não dei. Vou dar para você essas dicas. Como estudar, como ler, estudar e pesquisar o livro de Daniel, baseado no que vocês já ouviram aqui até agora. Ok? Então vamos por etapa. Vamos primeiro reconectar com as semanas passadas. O livro de Daniel tem 12 capítulos, tá? E ele é balanceadamente dividido entre 6 capítulos históricos e 6 capítulos proféticos. Só que os primeiros 6 capítulos são tidos como históricos. Só que dentro desses 6 primeiros capítulos, nós temos o capítulo 2, que é muito importante, que lança todo o fundamento, praticamente, da escatologia. E temos o capítulo 4, que também tem aquela visão da árvore. Como essas visões, elas estão contidas dentro de uma história que está sendo contada, então os 6 primeiros capítulos são tidos como histórico. Mas eu não posso me deixar enganar e esquecer que o capítulo 2 tem esse conteúdo extraordinário que lança o fundamento da escatologia, tá? E que a visão da árvore cortada no capítulo 4 também é muito importante para eu entender por que a Babilônia está viva e ativa no capítulo 17 do Apocalipse. Porque ela foi cortada, aparentemente eliminada, mas por uma ordem de Deus, o tronco e a raiz foi deixada no chão, porque certamente Deus tinha um propósito em permitir o renascimento dessa Babilônia, que se revela em Apocalipse 17 como sendo a corruptora da terra. Tá bom? Então, capítulo 2, nós temos a visão da estátua, lançando o fundamento da escatologia, colocando cada nação no seu devido lugar, para me ajudar a interpretar depois. Capítulo 2, tá? Nós temos ouro, Babilônia, prata, Medo-Pérsia, ou Medo-Persa, os lombos de bronze, a Grécia, e as 2 pernas de ferro, a Roma, que acabou se dividindo entre leste e oeste, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, mostrando o que aconteceria no final, a fraqueza e a força desse império. Tá? E 10 dedos da ponta, que no final representam o mesmo que os 10 chifres na cabeça dessa besta que aparece no capítulo 7, que não são outra coisa senão 10 impérios, ou 10 reis que apareceriam no tempo do fim, para darem o seu poder à besta. No capítulo 7, nós temos os mesmíssimos impérios, representados através de criaturas vivas agora. Bom, eu dei uma explicação para você. A primeira visão lança o fundamento
e ela aparece, ou as nações aparecem tipificadas em metais, valiosos ou não, para estabelecer hierarquia espiritual. Tá? Então Deus usa os metais porque na cabeça de qualquer pessoa fica clara aqui uma hierarquia. Qual é o metal mais precioso desse que aparecem aqui? O ouro. Então está claro a hierarquia. Qual é o segundo metal mais precioso aqui? Prata. Então está claro que vem um segundo reino que é menos valioso do que o de cima, mas ele tem um poder muito grande e um papel muito importante no processo de estabelecimento desses impérios. Qual o outro metal de valor proporcional na sequência? Bronze. Então você vê que a estátua está colocada, os metais estão colocados na estátua num sentido decrescente, e no sentido que ele decresce, também os metais vão perdendo valor. Estão entendendo? Essa é a ideia do capítulo 2. No capítulo 7, nós temos as mesmas nações, não mudou nenhuma, as nações são as mesmas. Só que agora representadas por seres vivos. O que Deus está tentando fazer quando ele insere um novo objeto, um novo ser, para simbolizar uma mesma nação que ele já tinha apresentado antes através de um outro símbolo? Bom, ele quer mostrar interação. Além de interação, porque seres vivos podem interagir um com o outro, além da interação, Deus quer ampliar a possibilidade dos simbolismos. Então, quando ele acrescenta um outro símbolo, ele está, portanto, ampliando a sua possibilidade de estudo. Ele está conectando com outros lugares da Bíblia informações que você depois pode ler e pode pesquisar. Tá? Então Deus adiciona um leão com asas de águia para a mesma Babilônia, para a mesma cabeça de ouro. Tá? Ele adiciona um urso com 3 costelas na boca, representando o mesmo peito de prata que é a Pérsia, Medo-Persa. Tá? Que depois acabou se resumindo na Pérsia mesmo, mas Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Aí ele insere um leopardo com asas de ave, o texto não diz qual ave, talvez para nós não confundirmos com a águia lá de cima, o texto só diz asas de ave, e 4 cabeças. E esse leopardo com 4 cabeças e asas de ave, ele representa o mesmo império do bronze, que é qual? Qual? Respondam que é para vocês mesmos memorizam depois. Que é qual então? A Grécia. Muito bem. E ele introduz um quarto animal que João não consegue descrever, porque ele não vê equivalente no reino animal, ele não vê equivalente, então ele descreve como um animal estranho. Um animal esquisito, ele tenta descrever da melhor maneira possível. Mas esse animal é o mesmo império representado pelo ferro. Tá bom? E que império é esse? Roma. Então nós vamos de novo. Qual é o império que é representado pela cabeça de ouro e pelo leão com 2 asas? Babilônia. Qual é o império que é representado pelo peito de prata e por um urso com 3 costelas na boca? Qual é o império que é representado pelos lombos de bronze e pelo leopardo com 4 cabeças e asas de águia? Asas de ave, não águia. E qual é o império que é representado por pernas de ferro e uma besta indescritível? Roma. Pronto. Muito bem. Veja bem. Capítulo 2 e capítulo 7, eles estão intimamente interligados pelas nações que eles descrevem. Então você lê capítulo 2 e lê capítulo 7, você está lendo a respeito das mesmas nações. Amém? Quem está entendendo? Querida, faz o seguinte, olha aqui, ó. Irmã, deixa essa lá, porque vai chegar mais gente, e pega uma das que estão livres lá, ó, por gentileza. Então, capítulo 2 e capítulo 7 estão interligados pelas mesmas nações que eles descrevem. Então, não se deixe enganar. Quando você estiver lendo capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, você está lendo a respeito dos mesmos povos,
só que tipificados de maneira diferente. São os mesmos 4. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Os mesmos 4. Ok? Então vamos mover agora. Capítulo 8 muda um pouco, porque agora Daniel está focando no conflito entre os 2 impérios do meio. Então eu tenho um império na cabeça, Babilônia. Tenho um império no final, Roma. E tenho 2 impérios no meio, que são Medo-Pérsia e Grécia. A Pérsia e a Grécia. Tá? Esses são os 2 impérios do meio, representado pelo peito de prata e por um urso, representado pelos lombos de bronze e por um leopardo com 4 cabeças e asas de ave. Muito bem. No capítulo 8, Deus, logicamente, introduz um novo simbolismo para esses 2 impérios do meio. Tá? Ele não faz o mesmo com Roma, com a Babilônia, pode ver que está vazio aqui, e ele não faz o mesmo com Roma, pelo menos em termos de animal. Depois eu vou explicar sobre o chifre pequeno, tá? Não faz. Então não tem um animal extra para Roma, não tem um animal extra para a Babilônia, mas tem um animal extra para a Pérsia e um animal extra para a Grécia. Por quê? Por que que eu preciso de um animal extra para a Pérsia ou para a Medo-Pérsia? E por que que eu preciso de um animal extra para a Grécia? Aí é que está a maravilha da Bíblia. Porque Deus não quer nos confundir, Deus quer eliminar o máximo possível de confusão. Então o que que ele faz? Ele introduz um terceiro elemento para as 2 nações que vão interagir para definir o território da terceira. Então essas 2 nações agora, elas vão interagir para definir o território dessa terceira. Porque o território dessa terceira é importante nas profecias. Então, para evitar que você se confunda, Deus introduz uma terceira tipologia para esses 2 impérios que agora vão se degladiar. Por isso que eu só tenho esses 2. Então eu tenho prata, Pérsia, urso, Pérsia e carneiro com 2 chifres, Pérsia. Tenho lombos de bronze, Grécia, leopardo com 4 cabeças e asas, Grécia, e um bode com 6 chifres, Grécia. Pronto. Não tem um animal extra para Roma e não tem um animal extra para Babilônia. Por que não? Porque não precisa. Porque agora eu já entendi a hierarquia espiritual desses reinos e eu já entendi como eles interagem. Agora eu preciso entender como que o território desse se define, porque capítulo 8, versículo, se não me engano, 11, eu vou conferir daqui a pouco, diz claramente que de um dos territórios desse bode, se levanta um chifre pequeno, que cresce para o leste, cresce para o norte e para o meio-dia, ou seja, para a terra formosa. Pronto, diz que de um deles se levantará. Então, a Bíblia está focando na direção que eu preciso focar para eu não perder a visão de rumo. O que acontece nos interpretadores de profecia? Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma coisa que eu tirei hoje de um site de ciência, algo realmente, provavelmente depois do break. Tá? As 10 leis, ou as 10 regras que um cientista usa para evitar errar. Uma coisa impressionante. Basta você pegar essas regras e aplicar no uso da Bíblia. É a mesma coisa. Você vai ver que coisa fantástica. Tá? Então nós temos agora esses bodes. Muito bem, esses animais, melhor dizendo. O carneiro com 2 chifres. Abre comigo aí Daniel capítulo 8, versículo 20. Eu posso jogar aqui também. Eu até prefiro talvez jogar aqui para a gente acompanhar todo mundo junto. Abre aí, logicamente. Não quer dizer que você não deva abrir. Pode abrir. Mas eu vou colocar aqui para a gente poder acompanhar o que o texto está dizendo.
Ok. Então, capítulo 8. Deixa eu ver se... Ok, vamos a partir do versículo... Depois nós vamos voltar um pouquinho, mas eu quero primeiro te dar... Vamos direto no capítulo 18. Capítulo 8, versículo 18. Daniel 8, 18. Pode abrir na sua Bíblia, porque é bom que você marca essas coisas, faz o que você achar melhor, mas aí nós acompanhamos aqui, tá? Muito bem. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido, ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então veja bem, não sei se vocês lembram que eu falei semana passada, que para você estudar profecia e evitar cometer erros, você precisa estudá-la o bastante para deixar a Bíblia falar por si mesma. Toda vez que você estuda menos, você precisa interpretar mais. Quanto mais você estuda, menos você precisa interpretar. Porque você vai descobrir que a Bíblia dá a interpretação por si mesma da maioria das coisas. Aquilo que a Bíblia não dá interpretação diretamente, abertamente no texto, você vai encontrar essa interpretação quando você junta textos. Tá? É uma forma de interpretar, mas é uma forma também menos arriscada. Então, olha bem. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Agora, olha bem, eu não preciso interpretar. Aquele carneiro que viste com duas pontas, são os reis da Média e da Pérsia. Pronto. Não importa o que digam, não importa os livros que escrevam, a Bíblia já bateu o martelo. O carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, sim ou não? Pronto. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa curiosa. Deixa eu ir no texto seguinte primeiro. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Pronto, gente. Tipo assim, precisa desenhar? Só falta Deus perguntar, precisa desenhar, gente? Não, está claro. O carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Eles invadiram, tomaram a Babilônia. Os mais proeminentes são Ciro e Dario. Não é? Na verdade, a coalizão entre Ciro e Dario é que gerou o império forte da Média e da Pérsia. Pronto, eles estão ali representados no carneiro com 2 chifres. Por que carneiro? Você vai entender por quê. Lá no livro do Apocalipse faz sentido. Por que nós precisamos de um terceiro animal para a Pérsia? Tá? Aí ele diz assim, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a primeira ponta que sai, a primeira ponta, ou a ponta grande que tinha entre os olhos, é o primeiro rei. Pronto. Alexandre o Grande. Quem foi que tornou a Grécia proeminente? Alexandre Magno. Alexandre o Grande. Pronto, a Bíblia está dando claramente a informação. Daí para frente eu começo a contar, porque a profecia continua falando que essa ponta é quebrada e diz assim, o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Então, quando eu vejo o bode com 4 chifres, eu já sei que o primeiro foi quebrado, que é Alexandre o Grande, e 4 nasceram no lugar. Quem são esses 4? São os 4 generais de Alexandre, porque Alexandre não deixou o herdeiro, o único filho que ele tinha, segundo a história, tinha problemas mentais. E, portanto, não tinha como herdar nada. Então, ele morreu, novo, quase 33 anos de idade, já era um fenômeno mundial. Os 4 generais dele dividiram o império, cada um ficou com uma parte do império. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, os 4 generais de Alexandre. Pronto, sou eu que estou dizendo isto? Não, a própria Bíblia está dizendo isto. Eu só tenho que ler.
Tá? Então, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Pode ver que está tudo conectado com a Grécia. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Isso aqui tem dois cumprimentos, nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos voltar numa profecia específica do capítulo 8. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade, é aqui que entra a questão da falsa paz. Né? Falsa paz. Todo mundo põe a colherzinha de pau lá nesse processo de paz da Palestina. Agora está lá o Chico, né? Chico Bento está lá, dando a contribuição dele. Porque todo o cenário, todos esses estão trabalhando em função de um indivíduo que vai aparecer no cenário em algum momento da história. Todo mundo está trabalhando em função de alguém, de uma pessoa. Esse cara vai surgir num determinado momento da história e ele vai ser o cara que vai botar a cerejinha em cima do bolo. Tá? Então, por causa da tranquilidade, destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então isso aqui é coerente com o capítulo 2, porque na visão da estátua do capítulo 2, uma pedrinha é cortada ou lançada sem o auxílio de mãos. Portanto, essa mensagem de que anti-arrebatamento, pré-tribulacionista, de que não, nós temos que ficar e lutar, nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra e tal, a igreja, é uma mensagem infundada, porque o reino de Deus em si, o reino tem sede. A sede do reino de Deus é em Jerusalém, há uma sede. Como que a igreja, você, a igreja no Japão, no Brasil, a igreja na América ou em qualquer lugar, pode lutar para estabelecer o reino de Deus cuja sede é em Jerusalém? Está fora das nossas mãos isso. Quem estabelece o reino é Israel, é o povo judeu, porque o reino é estabelecido na terra deles. Só que esse reino, quando eu digo Israel, eu não estou nem falando diretamente Israel com a sua força, com o seu braço, não, porque a coisa é feita sem o auxílio de mãos. É a intervenção de Deus, é quando cumprir o tempo, quando o relógio vencer, Deus entra com o cumprimento profético que vai fazer tudo acontecer. Agora, o que nós temos que fazer é ser o que nós somos, igreja. Evangelizar o máximo possível de pessoas. A nossa função é ganhar almas, não é estabelecer reino. É ganhar almas. Precisamos ganhar almas. Quanto mais almas ganharmos, mais perto estaremos do cumprimento dessas coisas. Quantos estão entendendo? Então é isso, essa história de que a igreja vai estabelecer o reino de Deus gerou essa igreja secularista. A igreja que está mais preocupada em trocar de casa, de carro, campanha de não sei o que lá, disse daquilo para conquistar isso ou aquilo, porque virou uma igreja secularizada. Não, a igreja não pode ser secularizada. Não pode, a igreja tem que focar nas coisas espirituais. E a nossa missão é ganhar almas. Vamos atrás de almas. Faça o que faça a sua igreja, vamos atrás de almas. Tentar ganhar almas, essa é a nossa missão, amém ou não? Amém. Portanto, mas sem mão será quebrado. Então, fala para o seu vizinho, tira a sua mão desse negócio. E a visão da tarde e da manhã, que é a profecia que nós vamos falar daqui a pouco, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar lá para o outro slide para a gente conectar tudo isso agora que falamos. Tá? Que depois nós vamos focar nas 70 semanas e na visão das 2.300 tardes e manhãs. É uma visão legítima, mas que as pessoas fazem uma confusão absurda, principalmente porque quem mais fala disso são os adventistas. Os adventistas fazem uma salada de fruta podre desse negócio, que é um negócio assim assustador.
E como o povo evangélico, de um modo geral, não estuda muito essas coisas, e você não vê o povo evangélico na televisão falando dessas coisas. Tem um programa no Brasil chamado Bíblia Fácil. Alguém já viu esse programa? Bíblia Fácil. Vai lá no YouTube, coloca lá, Bíblia Fácil. É um cenário chiquérrimo, tipo aqueles painéis da Globo, tudo muito bonito, o cara muito bem arrumado, tudo certinho, o cara todo mauricinho, anda de um lado para o outro e tal, aperta um botãozinho, tudo muda, uma coisa chique. O único problema é que o programa é adventista. Então eles estão passando para o Brasil uma visão falsa, mentirosa e até maligna das profecias. Porque eles alteram as profecias para fazer as coisas encaixarem naquilo que eles creem, naquilo que eles ensinam. Para poder fazer sentido, inclusive para tentar justificar erros do passado que os fundadores do Adventismo cometeram. Então eles, por exemplo, alteraram esta profecia das 2.300 tardes e manhãs para justificar o erro de William Miller, no 19º século, que previu a volta de Jesus. Jesus não voltou coisíssima nenhuma na data que ele disse que voltaria. Eles lá alteraram uma profecia para poder justificar o erro de Miller e eles ensinam isso até hoje. Mas vamos por partes. Eu preciso ter certeza que você entendeu as partes mais cruciais do livro. Bom, o que é que nos interessa no capítulo 8 de Daniel? O foco do capítulo 8. Qual é o foco do capítulo 8? Um carneiro com 2 chifres sendo atacado por um bode. Se você ler o capítulo todo, que não estamos aqui para isso especificamente, se você ler o capítulo todo, você vai ver que a fúria com que o bode ataca o carneiro é realmente algo impressionante, que é exatamente como o Império Grego agia. Alexandre o Grande é considerado até hoje o maior fenômeno militar da história. Ele morreu com 32 anos e 11 meses, você imagina. Com 32 anos e 11 meses ele tinha conquistado o mundo. Quando que ele começou então? Você está entendendo? Era um fenômeno extraordinário. E como Deus controla a história, se esse menino, se esse rapaz vivesse aí mais 10 anos, não ia sobrar mais nada para dominar. Ele ia dominar absolutamente tudo. E atrapalharia o andamento das profecias. Então, todo mundo fala 33, né, mas 32 anos e 11 meses, ele morre e aí Deus sabe de tudo. Tinha que acontecer para que dividisse o império e a coisa acontecesse então como a profecia havia determinado. Ok? Bom, logicamente que no foco da guerra desses 2 impérios, nós temos um outro foco que é o cabrito, o bode. Porque o bode vence o cabrito. Sendo assim, o foco está aqui. Porque aí o foco passa para os chifres desse cabrito. Tem um chifre notável, que é quebrado, Alexandre o Grande. Nascem 4 outros chifres no lugar. E a Bíblia deixa claro que esses 4 outros chifres são os 4 territórios gregos que são divididos, né? E diz a Bíblia que de um deles sai um chifre pequeno de onde, portanto, se levanta, ao que tudo indica, o anticristo. Parte se cumpre com Antíoco Epifanes e parte está por se cumprir, como eu disse, porque o próprio Jesus cita depois que a abominação da desolação ainda estava por acontecer. E alguns querem dizer, os preteristas, aqueles que dizem que tudo se cumpriu no passado, querem dizer que essa segunda parte da profecia se cumpriu no ano 70, quando Ciro invadiu Jerusalém. Não é verdade. Em nenhum momento, nem Ciro, nem qualquer outro imperador romano entrou e se assentou no templo e se proclamou Deus. Não aconteceu isso no ano 70, não se cumpriu. A abominação da desolação não se cumpriu no ano 70. Então Jesus cita ela em Mateus capítulo 24 e, portanto, ela ainda está para se cumprir. Nós estamos esperando isso acontecer em algum momento. Ok? Quem entendeu até aqui, dá um amém, Jesus. Amém. Ok. Aqui entra o 11, que é de igual importância, se não maior. Quando eu falar, que eu não vou gastar tempo com isso agora, sobre como estudar o livro, você vai ver que os capítulos, eles não estão em ordem cronológica. E isso tem uma razão.
tá? É porque quem montou o livro pegou as profecias, que eram profecias escritas separadamente. Pegaram as profecias para então montar o livro. Então elas entenderam que elas deveriam colocar fora de ordem cronológica para ajudar no entendimento profético e teológico do livro. Tá? Mas vamos falar isso com mais detalhes daqui a pouco. Bom, então o que é o capítulo 11? Capítulo 2 é o fundamento da escatologia e a inserção dos 4 impérios. Capítulo 7, os mesmos 4 impérios, agora com novos simbolismos por causa da interação entre eles. Capítulo 8 foca nos 2 impérios do meio, Pérsia e Grécia, e mostra a vitória da Grécia e a divisão do império em 4 reinos, mostrando, portanto, que o foco deve se voltar para lá. Ok? No capítulo 11, nós temos 2 territórios, dos 4 que surgem daqui, se degladiando. Então o que a Bíblia está fazendo? A Bíblia está fazendo metade do serviço para você que é pesquisador. A Bíblia está dizendo o seguinte: ei, não gaste tempo demais pesquisando Cassandro e Lisímaco. Foca em Seleuco e Ptolomeu. Ok. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não gaste tempo com Cassandro e nem com Lisímaco. Por que não? 2 razões. Seleuco engoliu os 2 e o capítulo 11 todo foca em Seleuco e Ptolomeu. Todo o capítulo 11, do começo ao fim. O capítulo 11 resume centenas de anos de história num capítulo 11. Quem lê o capítulo 11, se for descuidado e não souber da história, acha que está lendo a história de uma história só, um acontecimento só. Não, porque profecia é assim. Deus condensa informações de anos em 2 versículos, 1 versículo. É assim. Você tem que ter cuidado quando lê mesmo, tá? Então, Seleuco engole os 2, tá? E fica, a sede desse império passa a ser o que hoje é a Síria, o Iraque e a Síria, tá? By the way, coincidência demais. E aí o foco está entre Reino do Norte e Reino do Sul. Por que Norte e Sul? Porque o central é ali, o foco de Deus é ali, Jerusalém. Então, em relação a Jerusalém, Seleuco é o Reino do Norte e Ptolomeu é o Reino do Sul, em relação a Jerusalém, tá? Então, quando você vai para o capítulo 11, vamos lá agora no capítulo 11, rapidinho. Capítulo 11, deixa eu achar aqui, que vai ser bom para a gente acompanhar junto. Ok. Ok, aqui está. Muito bem. Então, eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão... Pulei alguma coisa? Ok, está certo. Eis que agora te declararei, eis que se ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todo mundo contra a Grécia. Muito bem. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Está falando de quem? Alexandre o Grande. Já está identificando. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que ele reinou.
porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes. E este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Pronto. Olha como que a Bíblia é sucinta. Em apenas 5 versículos, a Bíblia resume o fim do reino da Pérsia, todo o reinado de Alexandre, a divisão do império e o foco no reino do sul e reino do norte. Em 5 versículos a Bíblia fez isso. Então eu tenho que ter cuidado quando eu leio, não é verdade? Eu não posso ler rápido como um livro de história. Em apenas 5 versículos, resumiu centenas de anos de história. Por quê? Porque o capítulo 11 quer focar nos 2 impérios gregos que restaram. É isso. Então, mas ao cabo de anos, já está pulando lá para frente, eles se alinharão e a filha do rei do sul virá o rei do norte. Pronto, ele já está focando em Ptolomeu, no sul, que é Egito, sul em relação a Jerusalém, e Seleuco no norte, Síria, região Síria, Iraque, por ali. Para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E o que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Tá? Isso aqui depois, quando vocês... Quem for levar a sério, pesquisar essas coisas, vai ler um pouco da história para você entender essas alianças. Não dá para explicar tudo, mas o texto está descrevendo o processo de guerra e de tentativa de aliança e de paz entre o Egito e a Síria. Síria, Iraque, Irã, por ali, que era a região de Seleuco. Tá? Num desses processos, a filha de Ptolomeu IV tentou fazer uma aliança, eles tentaram promover um casamento entre os 2 reinos para ver se conseguia quebrar um pouco a animosidade e tal, mas havia intenções por detrás disso, na verdade, acabou dando errado, é disso que o texto está falando, tá? Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte. Quer dizer, o reino do sul iria invadir o norte de novo e operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Então haveria um tempo que o reino do sul iria prevalecer contra o do norte. Só que o texto continua, é um resumo da história. E entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Então, ia chegar um momento que eles iam conseguir voltar de novo para o norte. Quem está acompanhando? Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos. E um deles virá apressadamente, e inundará, e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Ou seja, o reino do norte ia reagir. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão e a multidão será entregue na sua mão. Ia vencer o reino do norte. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Ou seja, lá na frente perde de novo. A Bíblia é fantástica. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muita fortaleza. O problema é que quando você lê assim, sem ter conhecimento da história, dá a impressão que está falando do mesmo rei. São coisas diferentes acontecendo com o mesmo rei. Não é. Isso são décadas de diferença. Aí guerreia aqui, esse perde, aí passa um tempo, aí muda o rei, o de lá agora vem guerreiro contra o de cá. Então você tem que pesquisar a história, se você quiser saber detalhadamente essa história, para você poder acompanhar, porque a profecia é chique, ela fala o objetivo, o que precisa. Tá? E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Ou seja, o reino de baixo do Egito, de Ptolomeu, iria invadir Jerusalém, o que aconteceu. O que
pois há de vir contra ele e fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Tudo isso já aconteceu, está na história. E porá o seu rosto para vir contra a força com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres, para corromper, blá, 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 blá. Bom, a gente continua lendo aqui, a gente vai longe. Deixa eu chegar no ponto que me interessa, porque para a gente ganhar tempo, tá? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia agora para eu localizar o que me interessa. Acho que dá para ver lá também. Mas eu acho que a letra vai estar muito pequena para vocês. Dá para ler? Ok. Muito bem. Você tem que manter em mente que o que a Bíblia está fazendo é contando a história, porque as profecias, elas trabalham em ciclos que se renovam. Então é mais ou menos o seguinte: como que eu sei que uma serpente representa Satanás? Como é que eu sei disso? Hã? Porque no jardim do Éden apareceu uma serpente, dali outras situações vão acontecendo, a Bíblia cita serpentes, veneno, pronto. Então a Bíblia trabalhou essa noção em ciclos que foram se repetindo, para que hoje eu saiba, eu não tenho nenhuma dificuldade de saber que serpente é tendenciosamente um símbolo de Satanás. Amém? Como é que eu sei que um cordeiro é símbolo de Cristo? Porque ciclicamente, cordeiro sempre se identificando com sacrifício, remissão de pecados, blá, 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 até chegar em Cristo. Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui no capítulo 11. O capítulo 11 está contando uma história exaustiva. Inclusive, para você ler o capítulo 11, você não pode estar cansado, tem que estar com a mente tranquila, fresca, para você ler com calma, versículo por versículo, e marcando partes, e vai lá, checa no livro de história. Tem que ter calma para ler o capítulo 11, porque tem centenas de anos, ou pelo menos dezenas e dezenas de anos resumidos ali em alguns versículos. Tá? E a Bíblia não avisa, agora eu vou pular 10 anos na história. Não, a Bíblia não avisa. Os versículos vão sendo contados e aquilo vai acontecendo. A Bíblia não avisa que vai mudar, que o período está mudando. Tá? Então veja bem, quando chega no versículo 20, o texto começa a mudar e começa a ganhar uma característica profética. Que, tudo bem, na época de Daniel era profético esse aqui ainda, porque ia acontecer no futuro. Para nós já aconteceu. Boa parte dessa história já aconteceu. Mas agora o cuidado que eu tenho que ter é de identificar quais são as partes do livro dessa história que ainda carece de cumprimento. É isso que eu tenho que ir identificando agora. Então, no versículo 20, começa a ganhar características de que essa profecia tinha outros desdobramentos. Diz assim, dá para ler ali? Dá, né? E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Pronto, isso aqui tem desdobramentos proféticos para o futuro. Porque você não encontra na história um cumprimento único que diga ou que explique esse texto como cumprido e resolvido, como você encontra para boa parte da história. Então eu já sei que tem algo por acontecer, que alguém vai surgir na história, versículo 21, vai surgir na história, e ele vai surgir de forma desapercebida. É algo desapercebido, que é mais ou menos a característica do anticristo. Por quê? Porque você pode procurar aí, cadê o anticristo? Onde que ele está? Será que ele está vivo? As pessoas sempre fazem essa pergunta, né, quando a gente dá aula disso. Você acha que o anticristo já está vivo? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu imagino até que esteja, talvez aí numa idade própria para daqui a alguns anos estar no ponto, whatever.
né? Mas o fato é que ele surgirá assim, ele surgirá caladamente, ele surgirá discretamente, tá? Não será necessariamente alguém que chegará com proeminência e que alguém possa apontar assim, eu acho que fulano é o anticristo, olha só, ele está começando... Não, é alguém... Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que em uma hora, os 10 impérios vão dar a ele o reino, em uma hora. Então, é alguém que será cevado ao longo do tempo, será preparado ao longo do tempo, mas na surdina, no calado. É algo que Satanás fará silenciosamente. Tá? Ele vai tomar o reino com engano. E com os braços de uma inundação, versículo 22, serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Que é outro engano as pessoas acharem que o anticristo será uma unanimidade mundial. Não há nenhum lugar da Bíblia que se diga isto. Que ele será uma unanimidade mundial e que cada cantinho do planeta Terra estará diretamente sob o seu poder e sob a sua execução. Poderá estar indiretamente, mas nem precisa ser diretamente. Lugares longínquos, aí, países pequenos e tal, que acaba dependendo mesmo dos grandes, dos fortes, é ou não é? O que acontece é que ele virá como o resultado de uma coalizão governamental que tornará ele fundamental, necessário, importante. Mas vai haver guerras. Ele vai ter que conquistar outros lugares que vão resistir. Olha bem. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. E fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por pouco tempo. Para mim isso aqui está tão claro como o dia. O que acontece? As duas expressões aqui, quando ele diz férteis da província, virá também caladamente aos lugares férteis da província. O que acontece? Vou mostrar para você aqui, que dá para mostrar por causa do projetor. Algo interessante, como que a Bíblia é fenomenal. Férteis da província. Eu vou abrir aqui o lexicon do lado, que é o Strong, que eu quero te mostrar algo. Capítulo 24. Tá? Deixa eu jogar o capítulo 24 lá para cima, para ficar fácil para você acompanhar. Tá? Olha bem. Virá também caladamente aos lugares férteis da província. A palavra fértil ou fairest places of the province, em inglês, que está aqui, ó. Fairest places of the province. Olha só o que acontece quando eu toco em fairest places, lugares férteis. Aparece o nome Masman, tá? Que é a mesma expressão no inglês, quer ver? Fat, figurativamente ou concretamente, um prato rico, cheio, fértil, um campo fértil, robusto, gordo, fat, engordurado, e por aí vai. E quando chega aqui embaixo, ele diz, pode ser traduzido como óleo, ou como óleo de oliva, como gordura, como gordo, né, ou gordura, ou óleo de oliva. A razão do porquê aqui aparece oil and olive oil é porque a palavra petróleo em inglês e em hebraico é a mesma palavra para óleo. Então esta palavra aqui, masman ou mashiman, como se pronuncia, é a mesma palavra usada para óleo ou petróleo, a mesma. Olha bem agora. A província. Qual é a palavra que aparece aqui? M-E-D-I-Y-N-A, Medina. Então, a Bíblia é fabulosa ou what, gente? A Bíblia está dizendo assim,
olha, esse cara, quando ele surgir, ele virá atrás do petróleo de Medina, que nessa época nem existia ainda poço de petróleo em Medina. Para quem não sabe, Medina ou Arábia Saudita é onde estão os maiores e mais férteis e ricos poços de petróleo do mundo. A maior produtora de petróleo do mundo é a Arábia Saudita. Quem sabia disso? Estão sabendo agora. A Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do mundo. E guess aonde que está os maiores poços de petróleo da Arábia Saudita? Medina. Então é muita coincidência que a palavra fértil é a mesma palavra para óleo ou petróleo e que província é o nome de um lugar que existe hoje onde estão os maiores poços de petróleo do mundo. Está dizendo, ele virá caladamente aos lugares férteis, ele vai tomar os lugares, virá também caladamente aos lugares férteis da província, ou seja, o lugar onde está a gordura, a riqueza. Agora aqui que vem a outra parte. Por que o anticristo vai se tornar tão popular da noite para o dia? Por que ele vai se tornar um fenômeno? Em 3 anos e meio, porque os outros 3 anos e meio, meu filho, corra quem puder. Mas os primeiros 3 anos e meio, ele vai encantar o mundo. Encantar o mundo. Ele vai chegar e vai impactar. Sabe por quê? Daniel já sabia por quê. Olha bem. Diz assim, um homem viu, tarará, que virá com engano, com o braço forte diante dele, tarará, depois do concerto com ele, virá também caladamente, e fará, bem, versículo 24. E fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa. O que acontece? Todos esses países de petróleo do Oriente Médio são países milionários, ricos. Só que rico é a realeza. O povo é miserável, o povo é pobre. Rico é a realeza. A não ser uns pequenos lá nos Emirados, poucos daqueles países pequenininhos ali dos Emirados Árabes, que tem uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas ainda assim, os grandes sheiks desses Emirados são donos de times de futebol na Inglaterra, na França. Os caras têm tanto dinheiro que eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer com aquele dinheiro. Teve um desses sheiks agora, de um dos Emirados, que ele fez o quê? Ele comprou esse avião recente agora, o maior avião do mundo, que cabe quase 900 pessoas, mandou reformar o avião inteiro e fazer um jato particular. Tem piscina dentro do jato. Tem uma quadrazinha de esporte dentro do jato. Tem restaurante, bar, o que você imaginar. Tem boate no avião. Você imagina, você com um espaço que cabe 900 pessoas, você vai reformar para fazer o que você quiser lá dentro. Você consegue imaginar isso, que esses caras não têm mais aonde enfiar dinheiro? Só que o dinheiro está vindo, sabe de onde? O dinheiro está vindo de uma commodity que pertence ao povo. Porque o petróleo está saindo do chão, aquilo pertence ao povo, ao país. Aquilo tinha que ser convertido em riqueza para o povo. Não, eles explodem de guardar dinheiro e não sabem mais o que fazer e tal. Há pouco tempo atrás encontraram no Iraque, escuta essa. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Encontraram no Iraque, sabe esses containers que eles usam para transportar mudança, que você vê aí nos portos? Vou falar baixinho aqui. Eles encontraram um container daquele lotado de nota de $100. Alguém fez uma denúncia, não sei como, fez uma denúncia, whatever. Enfim, acharam esse container. Um container daquele que vai daqui na parede lá, fechado. Quando abriram, socado de pacotes de dinheiro.
Aí um diz uma coisa, outro diz outra, dizem que foi parte do dinheiro que foi desviado, que os Estados Unidos mandou para reconstruir o Iraque, que não sei o que lá, enfim, tem uma história atrás disso aí que não vem ao caso. Mas eu estou mostrando para você o que vai acontecer quando um cara chegar e tomar o poder naquela região, 10 nações chegar, não, você é o cara, faz aí. E ele chegar e ele começar a distribuir aquela riqueza no meio do povo. Ele vai fazer o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ele vai começar a pegar aquela riqueza do petróleo e vai começar a distribuir aquilo para o povo. O povo vai prosperar em 3 anos e meio. Vai virar uma loucura. O povo com dinheiro, com recurso, com tudo. É por isso que ele vai conseguir controlar a compra e venda com facilidade. Capítulo 13 do Apocalipse. Tem que ter a marca dele, tem que ter o número dele. Ninguém compra e vende se não tiver a marca ou o número do seu nome. Acabou. Mas claro, quem não conhece Bíblia, porque os que conhecem provavelmente já vão estar arrebatados nessa época, mas quem não conhece Bíblia, que não tem a menor noção do que está profetizado, que está por acontecendo, você vai perder, vai abrir mão de ter uma marca ou um número de um cara que resolveu distribuir riqueza para todo mundo. Está aqui, ó. Irmãos, está profetizado. Está aqui, ó. Fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, que o objetivo dele é entrar em Jerusalém, tomar Jerusalém e de alguma forma se assentar no templo como se fosse Deus. Mas por certo tempo, e suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul, mas com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Aqui já está no campo profético, mas não subsistirá porque formarão projetos contra ele. E os que acometerem os manjares quebrantarão, tarará, eu quero chegar num ponto aqui que me interessa. Então tomará a terra e as riquezas, e no tempo determinado voltará. Ok, deixa eu achar aqui o versículo que me interessa, nós vamos ficar lendo aqui até o fim do dia. Olha só o versículo 30 e 31. Porque virão, aqui 30 e 31. Porque virão contra ele navios de Quitim, e lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto, e sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Pronto, aqui que está o ponto. Porque parte disso aqui é cumprido por Antíoco Epifanes. Se você ler na história, nós vamos falar daqui a pouco de parte da profecia que foi cumprida por ele, a profecia das 2.300 manhãs, por exemplo, foi cumprida por Antíoco Epifanes. Mas essa parte não foi. Como é que o senhor tem tanta certeza? Porque Antíoco Epifanes morreu em 168 a.C. Cristo está dizendo no capítulo 24 de Mateus, dizendo, olha, quando vocês ouvirem dizer que a abominação da desolação, de que falou o profeta de Daniel, está no lugar santo, capa o gato. Foge para as montanhas. Então Cristo está falando 168 anos depois da morte de Antíoco Epifanes, que essa abominação desoladora ainda não havia acontecido. Então Antíoco Epifanes cumpriu parte da profecia, mas ele não cumpriu a profecia inteira. Tá? Antíoco Epifanes foi um dos imperadores do Império Seleucida, lá em cima no norte. Ele cumpriu parte da profecia, como nós vamos ver das 2.300 manhãs, tardes e manhãs, mas não toda, porque Cristo ainda dá essa profecia por não cumprida, portanto, 33 anos depois, ou melhor dizendo, 168 mais 30, me ajuda aí, 198, não é isso? 198 anos depois de Antíoco Epifanes ter morrido, Jesus ainda está dizendo, olha, lembra da abominação desoladora que falou o profeta Daniel? Então, quando acontecer, corre para as montanhas. Então, não tinha acontecido ainda. Não nesse nível profético que está dito e está profetizado. Quem está entendendo até aqui, meu povo? Esse santo concerto aí, o que é? Então, é uma aliança que provavelmente, o que se crê é que esse acordo de paz que estão tentando promover entre Israel, os árabes e os palestinos,
todo mundo tenta, não consegue, um dia vai surgir um cara que vai conseguir. Vai conseguir, tá? E já tem até a previsão, porque eles descobriram, agora recentemente, que o local exato do templo de Israel não é onde está a mesquita de Omar. Na verdade, o local é um pouco para frente, o local exato do templo. Então, eu já estou até imaginando, o Perry Stone disse algo muito interessante que eu sou obrigado a concordar. Dificilmente um muçulmano, um anticristo muçulmano, que é o que, do meu ponto de vista, é o mais provável, tá? É o mais provável. Eu não vou fechar a questão, mas é o mais provável. Então, dificilmente um anticristo muçulmano concordaria em derrubar a mesquita de Omar. Mas ele pode concordar, por exemplo, em construir o templo judaico do lado. Está entendendo? Porque o templo é fechado, com entradas, com várias instâncias e várias entradas. Existe o pátio dos gentios, não tem nenhum problema, não haveria profanação nem nada, pelo menos do ponto de vista das leis judaicas. Então, tranquilamente que ele pode surgir com uma solução e conseguir promover. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema, dar esse pedaço das terras para os palestinos, vamos dar esse pedaço aqui do monte para os judeus, eles constroem o templo. Muito bem, então ele vai conseguir promover um santo concerto. Vai haver uma aliança. Só que o texto diz lá um pouco mais para trás, diz o quê? Que no meio daquela tranquilidade é que o problema vai acontecer. Porque ele só vai conseguir sustentar aquela farsa por 3 anos e meio. Na metade da semana, ele quebra a aliança, ele quebra o pacto. Aí é aí que vai acontecer o que Jesus chama de a pior angústia já acontecida, a maior tribulação jamais vivida ou experimentada por Israel em toda a sua história. Agora, você imagina o tamanho da grande tribulação, desses 3 anos e meio, considerando o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. Tá? Um sofrimento absurdo, das formas mais cruéis que você puder imaginar. Aí Jesus diz assim, essa tribulação nunca houve igual e nunca haverá. Então você imagina, quando ele quebrar esse concerto, a fúria com que ele virá, e ele virá para destruir mesmo, para arrebentar com tudo, tanto que se o tempo não for abreviado, nenhuma carne nem se salvaria, diz Jesus. Deus vai ter que abreviar o tempo para Jesus voltar e conseguir salvar alguns. Dá tempo de salvar alguns. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Esse tempo de 3 anos e meio é mais para o povo de Israel e para o povo que ficar aqui na vida de... Os 7 anos. 7. É. Mas esses três últimos anos, assim, que vão ser os piores. Será muito mais para Israel e qualquer um outro que tente defender aquilo que ele está proibindo. Porque tem a marca que você vai ter que assumir para poder ter uma vida comercial livre e normal, e certamente você não vai poder defender ou pregar aquilo que ele nega. Entendeu? Então, tanto o povo judeu, que de maneira nenhuma vai aceitar, quando entender a jogada, eles não vão aceitar. E número 2, o fato de que aqueles que perderam o arrebatamento, que agora vão acordar e falar, ai, não é que aconteceu mesmo? Sabendo que a eternidade dele depende daquilo, meu filho, o nego vai morrer, vai preferir morrer do que perder a salvação. Por isso que muita... Exato. Então vai ter salvação nessa... Vai. Só que pela dor, pela morte. Vai ter que morrer para ser salvo. Pastor Mãe diz que o Espírito Santo já vai fazer mais parte. Não, isso é outro mito, não existe isso. Isso é um outro mito, essa história de que o Espírito Santo vai sair da terra, vai ser tirado da terra, não tem lugar nenhum da Bíblia dito isso. Pelo contrário, eles usam um texto erradamente para tentar dizer isso aí. Mas eu acredito que mais nas próximas aulas a gente vai poder falar sobre isso aí. Nessa quebra da aliança, ele vai se levantar e vai se revelar, né, falando, eu sou o anticristo. Ele não vai dizer que é o anticristo, ele vai dizer que é Deus. Ele vai dizer que é Deus. Porque ele é o anticristo para nós. Vai levantar, falar que é Deus, mas como que ele vai falar que é Deus e está castigando o povo de Israel? Né? Mas... Basicamente é isso. É um espírito de confusão, Deus está né? castigando Israel.
Exatamente. A sua resposta está no capítulo 37 aqui, ó. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, mas a qualquer Deus, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, porque querendo ou não, tanto a raiz judaica como a raiz árabe tem a mesma origem. Em quem? Abraão. A mesma origem. Mesmo essa noção que os árabes têm erroneamente de Alá como Deus único e tal, essa noção errada passada por Maomé, vem de um tronco verdadeiro. O monoteísmo de Abraão. É a mesma coisa. Por isso que não vai ter respeito pelos deuses de seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Não tem religião melhor no planeta que se encaixe melhor, que cumpra melhor essa frase aqui do que o Islã. Por que amor das mulheres? Porque mulher não tem valor no Islã. Não tem valor nenhum. Mulheres são objetos de procriação no Islã. Nem qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará. Quer dizer, vai honrar o seu Deus, né? Em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes e por aí vai, enfim. Nós não vamos ler todos os detalhes, tá? Mas eu quero chegar nesse ponto aqui, versículo 40. Versículo 40 em diante. Lá. E no fim do tempo, como é que eu sei que essa profecia não está cumprida ainda? E no fim do tempo, o rei do sul levantará contra ele. Então, para você ver que não haverá hegemonia. Ele vai ter que guerrear muito, matar muita gente para poder manter o status de senhor do mundo. Tá? E uma das coisas que o Egito vai fazer, que é o rei do sul, levantará contra ele. E o rei do norte o acometerá, com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Porque a essas alturas ele tem no mínimo 10 nações grandes, poderosas na mão. E com muitos navios. E entrará nas terras e as inundará e passará. Então, na verdade, quem resistir vai pagar o preço. Mas haverá resistência. E entrará também na terra gloriosa. Israel. E muitos países serão derribados. Esses que serão derribados são os que inicialmente vão resistir. Mas escaparão das suas mãos estes: Edom, Moabe e as primícias de Amon. Vocês não têm ideia quem são esses povos aqui hoje. Edom e Moabe é a Jordânia. É um país islâmico, mas moderado, e é considerado a Suíça da Ásia Menor. É aquele país que não se envolve com guerra, não apoia quem está ganhando, quem está perdendo, não se envolve com nada. Tá? Então, provavelmente, o que vai acontecer, eu imagino, é que quando começar a batalha, a guerra, toma de poder, aquela coisa, a Jordânia vai ficar na posiçãozinha dela que ela sempre foi. Neutra, quietinha no lugar dela. Entendeu? E ali vai ficar. Então escapa. Não vai precisar invadir a Jordânia. E Amon, que acredita-se que parte dos palestinos, os palestinos são em parte descendente dos filisteus, mas uma mistura de amonitas e moabitas. Porque você sabe que Moabe e Amon são os dois filhos do incesto de Ló com as filhas, né? Então, Edom e parte de Moabe hoje estão na Jordânia. Parte de Moabe e de Amon e dos filisteus, acredita-se, né? Não sei se pode provar isso com riqueza de detalhes. O povo palestino. Então, esses são os que vão escapar, tá? Aí o verso 42. Isso aqui que eu acho importante.
E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não vai escapar. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão. E será com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Aqui alguns acreditam que é possível que uma coalizão venha do norte, não necessariamente da região ali da Síria, mas talvez do norte, mais para cima, Europa, ou mesmo parte da Ásia, né, do outro lado, e que venha, porque vai chegar uma hora que aquilo vai deixar de ser interessante, vai começar a chocar contra os interesses de muitos. Então pode ser que haja um movimento na região da Europa, ou quem sabe também nos outros continentes, como o caso América do Norte, etc., e que fará com que ele recue em parte. Porque o que vai pôr fim nisso aqui mesmo é a queda do meteoro, né? Capítulo 6 e 8 do Apocalipse fala de um meteoro que vai cair na Terra. Então o que vai pôr fim, na verdade, nesse império anticristo é a queda do meteoro. A vinda de Cristo é que vai selar, né? Que vai fechar tudo, né? Mas antes que Cristo venha, vai cair um meteoro aqui na Terra. O senhor viu esse novo, eu recebi que a NASA confirmou a queda de um meteoro em 2019, eles estão negando, né? Eles dizem que não vai cair na Terra, vai passar perto, mas não vai cair, né? Eu acho que dificilmente eles diriam claramente que iria cair se eles soubessem que vem em rota de colisão com a Terra. Dificilmente a NASA ou qualquer outra agência nacional espacial diria, vai chocar com a Terra. Eles esconderiam até o último minuto. Entendeu? Mas seja esse ou seja... A grande verdade é que o cometa Schumacher-Levy 9, ou Levy 9, né, o Shoemaker-Levy 9 em inglês, abriu uma nova perspectiva cósmica a respeito de um cometa se chocando com a Terra. Por quê? Porque ele surgiu do nada, nenhum telescópio conseguiu captá-lo, porque ele veio escondido atrás do Sol. E ele surgiu de repente do nada, em pleno sistema solar, e se chocou com Júpiter. Então eles entenderam que, na verdade, por mais que procurem, tem uma série de asteroides e cometas mapeados hoje em dia, mas a hora que Deus quiser cumprir uma dessas profecias, Deus faz como fez com o Shoemaker-Levy 9. Esse cometa vai aparecer do nada, escondido atrás de um desses grandes planetas, ou atrás do Sol, vai surgir do nada e vai cair na Terra. Porque está profetizado no livro do Apocalipse, eu não tenho a menor dúvida de que vai acontecer. Então vai ser nesse período dos 7 anos, na tribulação, o meteoro cai na Terra e depois Jesus volta, exatamente. Tá? Nós vamos tratar isso tudo com detalhe a partir da semana que vem, quando nós entrarmos no Apocalipse. Ok? Pergunta, Pastor Daniel, vai lá. O senhor acredita que talvez seja a caída desse meteoro que vai transformar a Terra, como diz Apocalipse 21, que o magma não existe, e que ela ficou transformada? Exatamente. É ele que vai dar a largada, né? Porque o que vai acontecer é que ele vai alterar o pH da água do mundo, né? Porque a água vai se tornar amarga. Então, o que vai acontecer? Metade vai cair na terra, metade vai cair no mar, segundo João, no Apocalipse. Então, esse que vai cair no mar, que eu acredito ser na costa leste da Europa, depois eu vou te dar as razões quando a gente estiver falando do Apocalipse, o que vai acontecer é que a queda de um cometa é algo que ninguém aqui consegue imaginar o poder de destruição que tem, de um asteroide. O que cair no mar ele vai causar uma devastação tão absurda. Vários países vão ser varridos do mapa, literalmente inundados, varridos do mapa. Tá? E vai misturar as águas, porque vai criar ondas gigantescas que vão varrer o planeta por todos os lados. E vai invadir os rios, vai inundar as águas, vai mudar o pH da água potável do mundo. Vai criar uma crise
mundial. Vai aquecer a terra, segundo Isaías, 7 vezes a temperatura da terra, e é exatamente o que os cientistas dizem. A queda de um cometa, aí descreve as consequências da queda desse cometa. Uma delas é que muito material é jogado para a atmosfera, que depois cai de volta incendiando e tal, e que aquece a terra, que pode chegar à temperatura de 700 graus Fahrenheit, que é exatamente 7 vezes mais o valor. 7 vezes o valor. 7 vezes a temperatura suportável pelo homem, não é? Muita gente vai morrer e só se salvarão os que estiverem escondidos em cavernas, em abrigos atômicos. Está tudo lá, tudo escrito no livro de Daniel, no livro de Isaías e Apocalipse. Foi o resultado do planeta. Depois disso, vai ser diferente. Aí Jesus volta no final da grande tribulação, encontra esse cenário de destruição, né? Quando ele voltar, começa o milênio de paz, né? O milênio, a última dispensação milenar. Você tem que trazer a igreja com ele. Aí durante esse milênio, que serão 1000 anos de total paz. Satanás preso com seus demônios e tudo e tal, paz total, tá? Nós vamos falar do milênio mais à frente. E aí o que acontece? O mundo vai ser reconstruído em grande parte. Logicamente que deve haver uma interação sobrenatural do poder de Deus, mas vai ser a maior prosperidade já vista pelo gênero humano. É quando as maiores tecnologias vão surgir, o maior conhecimento vai surgir, os maiores avanços, as maiores construções, tudo vai surgir durante o milênio, porque não haverá Satanás, o pecado será reduzido ao mínimo possível, né? Não que ele vai ser extinto, ele vai ser reduzido ao mínimo possível, a igreja já estará glorificada, Israel já estará salvo, e as nações estarão todas sob a égide do Messias. Então esse milênio vai ser um tempo fantástico. De um certo ponto desse milênio para frente, toda essa restauração do planeta será cumprida. Diz Isaías que quem morrer com 150 anos vai ser maldito. Então você imagina, as pessoas vão voltar a viver mais e aí o avanço vai ser muito grande. No final do milênio, então, novo céu e nova terra, aí aquilo que faltar será reformulado por Deus, o mar deixará de existir, o sol vai desaparecer, vai ser um novo universo, na verdade, né? Hoje a gente entende isso. Não dá para mudar só a Terra e só o Sol, tem que reformar a galáxia, o universo, whatever. Então, seguindo essa linha de raciocínio aí, eu não quero cometer uma heresia, mas então Jesus vai transformar a Terra no paraíso. Que é onde, Com certeza. Que é onde nós iremos morar, vai ser aqui. Nós vamos... Aqui vai ser o céu transformado. Aqui vai ser a nossa eternidade. Só que com uma diferença. Uma diferença. A Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Só que a Bíblia não dá detalhes de aonde que ela vai se alojar. Então alguns interpretam que o que vai acontecer é que a Nova Jerusalém vai assumir o papel do sol. É isso que alguns interpretam. Que como o sol não vai existir mais, e diz que a luz da Nova Jerusalém e da Nova Terra será a glória de Deus, então o que se entende é que a Nova Jerusalém vai vir do céu, dessa dimensão celestial, e ela vai pairar em algum momento, em algum lugar do cosmos, e ela vai servir de luz para a nova Terra. E aqui então a civilização vai continuar, a vida vai continuar na Terra. Só que daí para frente, só com salvos, sem a possibilidade de contaminação e sem pecado. Entendeu? É isso que acredita-se. Tá bom? Alguma outra pergunta, reverendíssimo? 9:03. Pronto, todo mundo querendo lanchar. Pausa para o nosso lanche. Voltamos, portanto, logo em seguida.